Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vou chamar a Rô aqui, que ela... Boa noite. Boa noite, Rô, tudo bem? Bem com você? Tudo jóia também. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mari. Boa noite da Belinha. Ai, belezinha. Belinha Nem linda. começou e ela já estava chorando, querendo participar, de certo? Ela gostou do assunto, Rô. Ela quer interagir com a gente Tá aqui. trazendo sintomas também, né? Mulher, instabilidade, quer carinho o tempo todo. Uhum. Típico. Boa noite, Livingston, Tami. Sejam Boa bem-vindos. noite para todo mundo. O Ah, pessoal tá chegando. tem Olha lá, bastante. Luana. Boa noite, Lu. Boa noite, Mi. Estão me ouvindo bem? Eu tô. Tá, Para mim tá ok. tá. Pessoal, se tiver com algum problema, só vocês dão um toque aí pra gente. Esperar mais um pouquinho, né, Rô, pra dar tempo de chegar mais alguém, Vamos sim. né? Ai, obrigada, Mi. Não... A Joselma chegou também. Boa noite, Carolina. Boa noite, Tamire. Legal. Ela falou que tá ótimo. Legal. Então o Obrigada. áudio tá bacana. Contem aí para nós quem não estava aqui na semana passada, É. que aí a gente já vai ter uma noção. Mas temos um público bem fiel, né? É. Já tá chegando, já chegamos a 8 já. Sim. Deixa eu tomar uma Nossa, agora que eu tô dando uma respirada. O dia foi corrido intenso. até agora. Intenso. E a Ah, gente. boa noite. Ah lá, a Selma falou que ela assistiu depois. Ah, Que bom. legal, Gisele. Muito bom. Se ficou dúvidas, hoje também é dia para tirar dúvidas com a gente, né, Rô? Isso Quer mesmo. dizer, se der tempo, né? Porque a Rô falou que já preparou mais uma folha de informação, então. Ai, gente, eu vou encontrando coisas muito pertinentes e aí eu vou trazendo para vocês, né? A ideia é É essa lógico, troca, né? com certeza. E aí a gente vai aumentando a informação. Tem a live da semana passada, para quem não assistiu, né, ou não conseguiu acompanhar inteira, tá lá no meu IGTV. A Rô acho que depois baixou também, né, Rô? E Já está para lá no canal do o YouTube, YouTube. Isso. só acessar. Então, não falta conteúdo para vocês. É só seguir lá e assistir, né, Rô? Exato. E a ideia realmente é dar continuidade no tema, né? Porque é um tema bem extenso, bem amplo. Falamos muito sobre os sintomas, todos os tipos, os grupos de sintomas. E aí hoje a gente vai falar de um assunto que não foi falado, né? Então quem não assistiu, Eu não... corre lá, ou no IGTV da Andressa, ou no canal do YouTube, e vocês vão encontrar o vídeo completo. Isso, exatamente. Então, como a Rô falou, a gente falou bastante, bem detalhado dos sintomas, né, Rô? Das características principais do borderline. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as causas, o tratamento. Eu não sei se você quer começar pelo que você preparou para essa semana, porque eu acho que vem antes das causas até, né, Rô? Não sei. Sim, na verdade, só relembrando, né, que é um transtorno mental grave, transtorno de personalidade borderline ou transtorno de personalidade limite, caracterizado por um padrão de instabilidade contínua emocional, né? Então, tem a desregulação afetiva excessiva, sentimentos intensos, extremos, o famoso 8 ou 80, né? Aquele medo Aham. irracional de abandono, um sentimento profundo de vazio, tédio, inadequação, uma relação conflituosa com a autoimagem, enfim, tudo que falamos na semana passada. E hoje atinge 6% das pessoas no mundo, por isso que a gente precisa falar sobre essa doença, sobre esse transtorno. E aqui no Brasil, o diagnóstico hoje chega a 20% dos brasileiros. É muita coisa, né? É Muita. um número muito alto.
E 70% desses números, tanto no mundo quanto no Brasil, são mulheres. Que era uma informação que a gente estava discutindo na semana passada, né? Que sabíamos que eram mulheres, mas não sabíamos a quantidade exata. Então, são 70%. É um número muito alto. Né? E aí, claro que é muito diferente chamar uma mulher de louca quando essa mulher apresenta uma instabilidade constante que é característica de um transtorno. Então, a gente precisa realmente olhar para isso, né? Essa prevalência tão grande no sexo feminino. Sim, com certeza. E aí, na semana passada, o que havia... Desculpa, pode falar. Pode continuar. O que haviam perguntado eram sobre os tipos, né? De se tinha classificação, se tinha tipo 1, tipo 2, se era por grau. Muito alto mesmo, Marilta. E aí, eu tinha visto já na semana passada, mas eu falei, não vai dar tempo de falar sobre tudo isso. E é bem complexo, porque o que acontece? Não existe uma classificação oficial e científica, mas tem alguns autores que acreditam que há diferentes tipos de manifestação do transtorno e criaram subgrupos, né, para expressar essas diferenças. Um dos autores, que é o Randy Krieger, classificou em 2 tipos, que daí é o transtorno de borderline convencional, que na semana passada eu falei tradicional, se eu não me engano, mas é convencional, ou de funcionamento baixo, e o borderline invisível. Então, qual a diferença? Né? No convencional, ou funcionamento baixo, o transtorno é apresentado de uma maneira que os sintomas são mais autodestrutivos. Então, eles podem sofrer frequente internação por tentativas de automutilação, por comportamento suicida. É uma maneira que esse tipo específico do transtorno, a pessoa busca aliviar a dor em si mesma. Então, para ela descarregar a dor emocional, ela se autoagride. Então, há muitos casos de internação, internamento, como fala aqui no Paraná, devido a isso. No transtorno de borderline invisível, a pessoa com esse tipo aparenta uma vida mais normal. Então, é mais difícil ainda o diagnóstico. Porque muitas vezes ela nem percebe que ela tem essa oscilação, que ela sofre com isso. Podem ter rotinas normais de trabalho, de estudo, não apresenta frequência de comportamentos autodestrutivos, nem tanto dos vícios, como no caso anterior, né, no funcionamento baixo, apresenta bastante compulsões e obsessões também, né? Mas, neste caso do invisível, o transtorno acaba se manifestando nos relacionamentos. Então, é um abuso verbal, excesso de críticas, ou não saber lidar com nenhum tipo de crítica, e até mesmo a violência física. Então, nesse tipo, a pessoa desconta a raiva nos outros. Então... E acho que esses 2 últimos que você comentou, eu acredito que são os mais difíceis até da pessoa aceitar o diagnóstico, né? Porque como não tem o estereótipo do borderline, né? Que é a questão da automutilação. Não dá, né? Então, assim, eu acho que fica até mais difícil para a pessoa conseguir entender os motivos que levam ao diagnóstico. Porque é como se ela sentisse que ela não faz parte do quadro. Né? Exato, e que o problema dela são com as pessoas e não com ela mesma, né? Porque é mais nos relacionamentos. E aí, a grande diferença que eu vejo dos dois é, no convencional ou de funcionamento baixo, a pessoa alivia a dor no outro, a dor emocional em si mesmo. E no invisível é nos outros. Então, interfere muito mais no relacionamento externo, o que fica muito mais difícil de ver, por isso é considerado borderline invisível. Sim, porque daí sempre a culpa é do outro, o outro que tem que mudar, o outro que tem que fazer, eu tô tranquila, né? Eu não tenho que lidar com nada. Não tem que lidar com nada. Justamente até por não ter condições de lidar com algo emocional, é mais fácil delegar para o outro. Exato. E aí fica, eu falo assim, né? Esse sentimento de não pertencer a si mesmo. Então eu preciso que o outro, que o externo faça por mim, porque eu não tenho condições de fazer justamente por essa falta do próprio eu, né? Exato. E acho que a parte mais difícil é
que em qualquer dos tipos, né? Eu vou falar sobre um outro autor que traz outras classificações, mas em todos eles, a pessoa sofre muito. E sofre muito com as relações internas e externas. Então, não é só quando ela tá sozinha com ela mesma, ela tá sofrendo. Em todos os momentos, ela tá vivenciando uma situação de dor, de angústia, de inadequação, né? Ela não entende o que acontece. E é uma dor real, né? Para as pessoas à volta, às vezes a pessoa fala assim, ai, que frescura, tá querendo chamar atenção, né? Não faz porque não quer, não muda porque não quer, e não é bem assim. E até mesmo acho que em relação à intensidade, né? Porque como eles vão do 8 a 80, não é algo só que a pessoa sente de uma maneira que os outros não compreendem. Ela também não compreende tanta intensidade das emoções. Então é mais complexo de explicar também, de expressar isso, né? Exatamente. Aí vira um turbilhão dentro de casa, os conflitos aumentam cada vez mais. E aí imagina, né, o que a gente estava falando na semana passada também. Se esse número hoje no Brasil é de 20% e ainda é muito difícil realizar o diagnóstico, imagina a real informação desse número, desses dados. Muito maior. É muito maior. É um transtorno que vem crescendo muito, né, em escala, a gente pode dizer, exatamente porque cada vez mais estão surgindo capacitações, né? A psicologia é uma ciência nova, então temos menos de 100 anos, a gente está evoluindo, a ciência como um todo, a medicina, então tudo isso hoje em dia vem apresentando cada vez mais condições de diagnosticar um tipo de transtorno tão complexo como esse, né? Exatamente. Aí tem o outro autor, Theodore Milton. Ele criou 4 subtipos, né? E aí ele classifica com diferentes manifestações. A primeira é o borderline desencorajado, que podem ter características de personalidade esquiva, ou seja, a pessoa vai ser mais isolada, mais flexível, submissa, leal. Costuma se sentir também mais vulnerável e em constante perigo. Então, é aquela pessoa mais amedrontada, que fica mais na dela, que oferece menos risco social. Só que, ao mesmo tempo, ela tem pouca capacidade de interagir socialmente. Porque ela tem medo, porque ela se sente, de alguma maneira, vulnerável e constantemente. Sim. O outro tipo é o borderline petulante. Achei bem curioso o nome. É o comportamento... Já dá para ter uma ideia. Isso. É o comportamento passivo-agressivo. Impaciente, inquieto, teimoso, desafiante, por isso petulante, pessimista e rancoroso. É rapidamente desiludido. Então, qualquer coisa, ele sofre uma frustração muito grande, se desilude e o mundo acabou. Vai tudo por água abaixo. E aí, daqui a pouco, ele retoma um outro projeto e tudo vai por água abaixo em questão de horas, às vezes. Sim, né? Sim. Todos os sintomas podem durar horas, dias, meses, né? É muito instável. A pessoa às vezes pensa assim, agora vai, agora eu vou conseguir, eu vou centrar, eu vou fazer tudo que estão falando certinho para eu fazer. Dali meia hora, é como se morresse todo aquele entusiasmo e desse lado para a parte mais melancólica. Exato. E vem, né, exatamente como já falamos, numa intensidade muito desproporcional. Então, toda a vida dela passa a gerar em torno daquele projeto e uma hora depois, toda a vida dela está sendo gerada em relação àquela frustração ou em relação àquela emoção negativa, né? Exatamente. A Vanessa está falando que travou. Vanessa, você está ouvindo bem a gente? Porque para mim aqui tá normal. Para mim também, pedir para o pessoal que dê um retorno caso tenha travado para mais pessoas ou se não é a sua internet, Vanessa. Isso. Às vezes acontece, tá, né? Tá. Então, vou continuar. Pode continuar. Aí tem o borderline impulsivo. Tendem a ser mais caprichosos, superficiais, distraídos, indecisos, frenéticos e sedutores. Então, esse é o perfil mais conquistador, digamos assim. Não conquistador só em relação a
à sexualidade, né, ao parceiro, mas em relação às pessoas, é sedutora, ela consegue cativar a atenção das pessoas, né? Mas, sob ameaça de abandono ou perda, tornam-se sombrios e irritáveis. São potencialmente suicidas. Ou seja, se em algum momento eles sentirem que eles estão perdendo esse ser, esse objeto desejado, eles vão se irritar e podem chegar a ponto de tentar o suicídio por não saber lidar com aquela perda simbólica, né? Que às vezes nem precisa ser real. O pessoal tá dando retorno que tá normal. Obrigada. Legal. E acho que é vamos dizer assim, uma das características mais delicadas, né? Porque para a pessoa que tá tudo bem, aí ela algum sintoma, algum comportamento demonstra que ela vai perder aquela figura, o desconforto emocional é muito grande, às vezes não dá nem tempo de dar sinais de que aquilo vai acontecer. Exato. É diferente de uma depressão, né? De um estado onde a pessoa vem evoluindo, regredindo, mas vem numa constante. E você consegue perceber as mudanças de comportamento. Na questão do borderline, não dá tempo, né? Se for numa dessas características que você citou agora, o último, é muito rápido, não dá tempo de você fazer intervenção com a pessoa, porque é daquele negócio, ela saiu do 8, foi para 80 e você não tem tempo de intervir. A não ser que você esteja colado com a pessoa 24 horas, né? Mas aí como você não sabe que ela pode ter... Aí como você não sabe que ela pode ser borderline, você não fica 24 horas com a pessoa, né? Por não saber que ela tem esse potencial. Exato. E mesmo... que, por exemplo, quando a família identifica e essa pessoa passa a ser acompanhada, dificilmente alguém vai conseguir ficar 24 horas com esse familiar, inclusive por conta de toda essa instabilidade. E, além disso, o próprio paciente, no caso, né, a própria pessoa que está com um transtorno ali, ela pode se sentir incomodada com essa invasão de privacidade, com alguém 24 horas por dia o tempo todo ali, né, monitorando ela, cuidando dela. Em alguns momentos isso pode ser essencial, inclusive o acompanhamento terapêutico, que é um dos serviços que nós psicólogos fazemos, né? Acompanhar o paciente nas atividades que ele realiza. Mas 24 horas por dia a gente vai também tirar totalmente a autonomia dessa pessoa, então isso só pode acontecer se for num período curto. Exatamente. Mas é muito complexo, né? Eu acho que é um dos transtornos mais complexos, assim, porque aparentemente a pessoa está bem e é uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que esperar dessa pessoa, né? E nem ela o sabe, famoso né? pisar de novo. Ela é completamente sabe, imprevisível. Exatamente. E o que assusta mais ainda, né? Sim. E aí, por último, tem o borderline autodestrutivo, que podem ter comportamentos depressivos ou masoquistas, e sua raiva é autopunitiva, ou seja, ele vai ferir o tempo todo a ele mesmo. Então vejam que alguns, embora esse autor, o Theodor, tenha classificado em 4 subtipos, são bem parecidos com os do outro, né, do outro autor. E tendem a ser mais conformistas, tensos e mal-humorados. Ou seja, aquela pessoa que está sempre olhando a situação de uma maneira pessimista, está sempre mal-humorado. Então é difícil você conviver também com esse mau humor constante, né? E imagina para a pessoa não conseguir ficar bem, porque ela está o tempo todo mal-humorada. E também são possivelmente suicidas. É bem complexo, né? Sim. Eu acho que e categorizar assim por tipos é bem delicado, porque você vê que tem alguns tipos que você fala assim, ok, é o estereótipo do borderline. Sim. Então você vai tomar os devidos cuidados, você vai ter suporte necessário para poder dar o diagnóstico, mas tem outros perfis que não. E que são muito sutis, né? O invisível mesmo. Qualquer um de nós pode ser e nem sabe. Brincadeira, gente. Se vocês forem, os psicólogos de vocês vão saber. Nós também, os nossos psicólogos. Exatamente. Então,
busque ajuda. Se você ficou na dúvida, busque ajuda para ter certeza, né? Exato, Para poder fazer. e acho que essa é a maior dica, né, em relação à live que a gente está fazendo sobre esse tema. Porque eu tive na semana passada uma procura de uma pessoa que estava assistindo com um o colega de trabalho costuma assistir, e essa outra pessoa foi acompanhar e falou, olha, minha mãe tem isso que ela está falando, minha mãe tem esse sintoma, minha mãe tem esse sintoma, minha mãe tem esse sintoma. E aí comecei a orientar, né, esse familiar, e realmente a pessoa, eu falei, ele queria saber como abordar o assunto com ela, porque ela não dá espaço para falar que ela tem algum transtorno. Falei, então não aborda. Se a pessoa não abre o espaço, a gente não invade, né? Mas o que você pode fazer? Envia o vídeo, fala, ó, assisti esse conteúdo, achei bacana, assista, veja o que a senhora acha. E ela assistiu e se identificou. Então, olha que bacana isso, né? A gente poder chegar até uma pessoa que está numa situação de sofrimento, vivenciando isso, causando isso na família também, porque os familiares sofrem, como já falamos, né? E que ela pode ter descoberto. Então, se você sente que você tem algum dos sintomas que estamos falando, e principalmente de todos que foram falados na semana passada, ou conhece alguém que possa ter, que você fala, não, essa pessoa tem muito do que elas estão falando ali. Então, entre em contato, busquem ajuda, não deixem, né, de investigar, porque existe tratamento. Exatamente, que é o que a gente estava falando. Às vezes aquela pessoa que você entende que é muito difícil, que você já está cansado, né, de conversar, de tentar acertar, é legal você mostrar o vídeo, convidar para assistir e, de repente, buscar a ajuda necessária, né, uma ajuda profissional, para que a pessoa inicie um processo de diagnóstico e aí possa também ter a ajuda necessária, o tratamento adequado para a questão do borderline. E sair do sofrimento, Porque né? é sério. É sério, com certeza. Então, é isso. Sobre os tipos, aí depois vem as causas e o tratamento, né? Quer falar um pouquinho você? Pode ser. Opa, tem aqui. Ah, Mari, estudou com a gente. Oi, Mari. Oi, Mari. A saudade realmente é muito difícil. Aqui tive um paciente onde o psiquiatra realizava o tratamento de bipolaridade e houve momentos em que entramos em conflito. Esse é um problema mesmo, né? Porque existem profissionais e profissionais. Eu, com os pacientes que eu atendo, eu nunca tive problema com os psiquiatras, mas eu já ouvi muito relato de colegas de trabalho. Que o psiquiatra bate o pé que não é, até para se opor, sabe, ao diagnóstico do psicólogo. Sim. E aí fica difícil você fazer um trabalho multiprofissional. Principalmente porque nós falamos também, não sei se a Mari assistiu, não lembro dela estar aqui na semana passada, mas no vídeo passado, Mari, se você quiser dar uma conferida lá, nós falamos sobre isso, o quanto é desafiador o diagnóstico, mas o quanto é essencial diagnosticar corretamente, porque se parecem com muitos outros transtornos, né? Então, pode ter uma comorbidade aí em relação à bipolaridade, mas porque os sintomas são muito parecidos. Então, que bom que você conseguiu identificar isso, estou vendo aqui. No meu parecer, sempre foi borderline, porém foi mais de 2 anos para o psiquiatra concordar comigo. Imagina quanto prejuízo essa pessoa teve em relação à saúde mental nesses 2 anos que poderiam ter sido antecipados, né? Exatamente, é bem delicado. E aí, falando das causas, como a gente comentou, na verdade, ainda pelos estudos não é muito bem compreendida, né? O que vem a causar o borderline. Mas existem alguns fatores que a gente pode olhar como características, né, de cuidado, que são fatores genéticos. Então, se às vezes já tem alguém diagnosticado na família, é legal saber, o duro não sabemos se as pessoas sabem que elas têm. Né? Principalmente se forem familiares mais antigos, assim, né? Pais a gente sabe porque está mais presente e é mais recente. Mas os avós, bisavós, é muito difícil saber. É muito difícil. E daí também tem as questões neurológicas, tá? Que podem trazer alguma informação sobre o borderline. E os ambientais. Esse é o que a gente mais trabalha em consultório. É o que a gente mais foca.
que são as relações entre pais e filhos, entre as figuras de base da pessoa, como é esse ambiente em que a pessoa cresceu, porque também essa relação ela tem uma interferência muito direta na personalidade de todos nós, né? Acho que muitas das dificuldades que a gente carrega enquanto personalidade que a gente tem vem do nosso ambiente familiar, dos traumas que a gente vive, de tudo, né? Dos complexos que às vezes a gente vai associando durante a vida. Então, tudo isso pode ser uma somatória de fatores que contribuem para o aparecimento do borderline, né? Para a pessoa desenvolver o transtorno borderline. Então, a gente tem que olhar com muito carinho. Não estamos falando que a família, o ambiente em que essa pessoa cresceu é culpado pelo aparecimento do transtorno. Mas ele é um dos fatores que a gente tem que cuidar para desenvolver habilidades que não foram desenvolvidas naquele momento. Exato. Né? Teve uma paciente minha que ela não conseguia entender a ideia de formar o centro do eu, de conseguir ter a referência de si mesma, né? Tipo, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu acho legal, o que eu não acho legal. E aí eu falei assim, imagina que você não tem uma mão. Você vai colocar uma prótese na sua mão, certo? Você vai buscar uma forma de se adaptar, hoje tem vários recursos. Então imagina que a gente está fazendo uma prótese do seu céu, né? Não vai, você talvez em alguns momentos vá sentir que isso não é seu, mas é. E aí nós construímos um caderno de quem era ela. Foi muito legal o processo, porque daí tudo ela usa, ela fala assim, deixa eu ver se eu concordo com isso mesmo. Aí ela olha lá, porque ela sabe que aquele é o centro dela. E ela foi internalizando, e isso funcionou muito legal. Ela não deixou de ser borderline, mas ela melhorou muito os comportamentos junto com a medicação que ela começou a tomar. Que maravilha. É como se, para psicanálise, né, mas um termo mais ortodoxo, acho que seria o ego auxiliar. Como ela não conseguia formar essa referência interna, ela tinha que sempre buscar no outro, e aí o caderninho dela se tornou o ego dela mesma, só que externo. Só que externo. E aí foi por isso que a gente deu esse nome, porque para ela não conseguia, não ia falar em alguns termos muito técnicos para ela. Claro. Então a gente fez uma representação do que seria esse self para ela e funcionou, foi muito legal. Foi assim um dos casos de sucesso de borderline que eu tive. Isso é muito gostoso, né? De a gente ver a evolução e principalmente a pessoa conseguindo, porque é um processo, né? Como todo o trabalho em psicoterapia. Mas a pessoa que não consegue ter referência nenhuma, conseguindo utilizar a si mesma, nem que seja através de um caderno, de um diarinho ali onde ela tem uma colinha, isso é uma grande evolução. Prótese de selfie, adoro. E eu acho que em muitos momentos, né, inclusive uma das causas também do borderline é o transtorno do estresse pós-traumático. Então, alguém que passa por um trauma muito grande também pode desenvolver a doença, né? Pode desenvolver o transtorno. Então, esse trauma pode ser, assim, muitas possibilidades. Mas, por exemplo, um abuso sexual, um acidente muito grave, um choque muito grande em relação a uma perda. Então, qualquer situação que seja muito traumática para a pessoa pode fazer com que desencadeie esse tipo de transtorno. E pensando, né, no dia a dia, assim, na nossa vida em relação à prótese de selfie, sem trazer essa questão do transtorno em si. Mas no dia a dia nós temos momentos onde a gente se sente perdido em relação a alguma coisa. Então, sei lá, tive um problema muito grande, estou muito cansada, eu não estou conseguindo ter uma referência. Sabe quando você precisa dar continuidade e aquela área não está pronta ainda, você está se refazendo? Ter essa prótese externa, né? Então, isso pode ser o quê? Lembrança de outras situações, que daí é uma dica para quem também não tem borderline, mas eu acho que vale, né, essa prótese. Sim, porque em muitos momentos na nossa vida a gente acaba se sentindo muito com muita interferência externa, né? E acaba não tendo aquela, olha, eu quero que seja desse jeito, né? Ou eu gostaria, eu sonho, eu tenho um objetivo. Então, é legal você ter essa... nada mais é do que a escrita terapêutica, né? Que vai trazer informações de mim
que às vezes eu mesma desconheço. Então, eu gosto muito de trabalhar com a escrita, por isso que aí com ela a gente desenvolveu e funcionou muito bem, porque, né, casou duas informações legais. Então, mas o escrever, o externo, você ter um caderninho ali que você anota quem você é, seus pensamentos do dia, isso faz com que você se fortaleça e comece a pertencer mais a si mesmo. Sim. A tia Marilza está comentando aqui, ela já tinha comentado lá em cima que ela achava que tinha alguém que ela conhecia que tinha os sintomas, e aí agora ela comentou. Minha irmã, é que às vezes a gente não comenta os comentários que vocês colocam, mas nós estamos lendo a que a outra está falando, então nós respeitamos, né? Minha irmã perdeu uma filha em acidente, depois disso começou a apresentar esses sintomas que vocês estão falando. Realmente, isso é muito comum. Porque a pessoa sofre uma desordem mental tão grande diante de um trauma, principalmente a perda de um filho. Um acidente é como se fosse um trauma duplo, né? Que é difícil, às vezes, para o cérebro se reorganizar e aí desenvolve algum tipo de transtorno. E o borderline, como estamos vendo, vem vindo numa crescente, principalmente em relação às mulheres, né? Exatamente. Então, indique a ela que busque ajuda, que procure principalmente o autoconhecimento, não por rotular o que ela sente, o que ela vive, mas para ela poder ficar bem com ela mesma. Que esse é o nosso objetivo sempre aqui, né? Trazer melhoria, qualidade de vida. E ela poder se reconectar com ela de novo, né? Vivenciar o luto, vivenciar toda a perda e aí se reconectar com ela mesma. Exato. E principalmente, né, saber que ela não enlouqueceu, porque acho que isso é muito, muito complexo também. A pessoa que não tinha, sofre um trauma e desenvolve o transtorno, fica se sentindo sem eu mesmo, né? Ela se sente sem um centro, sem um eixo ali para onde ela pode voltar. Ela perde essa referência. E aí fica muito difícil conviver com ela. E perder essa referência, depois de você ter tido essa referência, deve ser muito mais difícil emocionalmente para a pessoa. Imagina o sentimento, às vezes, de incapacidade que essa pessoa tem, né? Do tipo de pensar, eu não era assim antes, e olha como que eu tô, olha como eu me vejo hoje, eu não consigo. Então, deve ser, se já é difícil você desenvolver isso no natural, vamos dizer assim, né? Devido ao ambiente, às questões que a gente comentou, imagina essa pessoa que estava bem, de repente sofre o impacto, e aí tudo isso desorganiza dentro dela e fica toda essa bagunça, né? Deve ser muito difícil. Sim. E como estamos falando, né? É muito sofrimento para uma pessoa, porque o tempo todo essa instabilidade emocional. Agora imagina, se a gente tem uma situação específica onde tem um conflito, e às vezes gasta uma energia maior do que deveria com aquilo, ou leva um tempo maior para se recuperar, imagina para essa pessoa que nunca dá tempo dela se recuperar, é uma atrás da outra. Exatamente. Olha lá, Rô, estão falando do seu papai. Tá dodói dando força pra você. Sim. Ele não tá dodói, ele tá bem, está se recuperando, né? Graças a Deus. Isso aí. Obrigada, pai. Vai ficar cada vez melhor. Isso aí. E continua participando das nossas lives. Isso. E faça o repouso que precisa. Tome todos os cuidados que precisa. Por favor. Por favor. E aí, depois temos o tratamento, né? Que estamos falando aqui, procure um psicólogo, procure um médico. Muitas vezes, né, a contribuição da Mari, que é nossa colega de profissão também, estudou com a gente, esse impasse entre o diagnóstico médico, o diagnóstico psicológico, e às vezes existem ainda, né, muitos profissionais da medicina que têm como se fosse um preconceito, como se fosse uma rejeição em relação ao nosso trabalho, e muitos subestimam ainda o nosso trabalho, né? Médicos antigos, com sistemas antigos, que não querem se adaptar a novas medicações, que não querem utilizar novas fórmulas, né, de tratamento, não só medicamentosa, mas inclusive em relação à terapia. Existem vários tipos de terapia que têm surgido cada vez mais. Nesse caso do borderline, né, a terapia comportamental e familiar são as mais indicadas. Mas para cada tipo tem uma terapia específica ou mais indicada que vai trazer o sucesso em relação àquilo.
E se o profissional é bem capacitado, tem o que a gente chama, né, de linguagem popular, tem a mente aberta, ele vai buscar ajuda de todas as formas. Então, quando a gente vem aqui e fala sobre alimentação, a gente não está isentando o papel do nutricionista, ao contrário, é que vocês busquem também o serviço de um nutricionista, porque é essencial. O nosso trabalho é complementar um do outro, né? Então, às vezes, só buscar o médico, o que que acontece? Se o médico não informa e essa pessoa não tem conhecimento, ela não sabe que só a medicação não vai resolver o problema. Não. Só vai tratar o Até sintoma, porque né? a medicação é para tratar os sintomas e as causas, toda a habilidade e o repertório que essa pessoa precisa desenvolver, é o psicólogo que vai ajudar. A medicação não vai fazer um passe de mágica na cabeça dela e ela vai saber tudo que tem que fazer a partir de agora. Até né? porque se ela soubesse, ela não estaria nesse estado, né? Exatamente. E a medicação... Então, a medicação é boa. No caso do borderline, ela é essencial, né? E só que ela tem que ter como complemento a terapia, não tem jeito. E outra questão, precisa ser a medicação correta, como a Mariana falou também, porque senão esse paciente não vai apresentar melhora. Então, se não fecha um diagnóstico correto, a pessoa toma a medicação, faz um tratamento e não vê resultado. Precisa do trabalho em conjunto. Então, o tratamento inclui a psicoterapia, o medicamento e, em alguns casos, até mesmo a hospitalização. Por quê? Quantas vezes nós citamos, né, em relação à possibilidade de suicídio? Então, é muito comum para as pessoas que têm os sintomas mais graves e, principalmente, que estão se colocando em risco ou colocando outras pessoas em risco, é necessário algum tipo de intervenção direta para internar até essa pessoa sair daquele quadro, daquele episódio, para poder voltar a conviver socialmente, para poder estar melhor também, e até mesmo ciente dos seus comportamentos. Porque se ela tem um rompante de raiva e ela perde o controle, depois ela vai entender, ela vai conseguir olhar para aquilo, mas ela só vai conseguir olhar para aquilo quando ela passar dessa fase, quando ela passar desse efeito, né, emocional. Então, eu acho que aí é o maior desafio, porque daí ela é diagnosticada, por exemplo, surtada, com um surto psicótico, mas como se fosse só um surto, né? Chega lá no hospital, eles vão dopar, eles vão realmente. Uma pessoa em surto não tem como o psicólogo ir lá e atender. A gente nem teria. Eu acho que seria uma falta de responsabilidade muito grande com o outro, com a nossa profissão mesmo, de se colocar em risco em relação a isso, né? Então, é medicar naquele momento, porque a gente está falando de sintoma. A pessoa apresentou um sintoma que ele não tem mais controle. Tirou o sintoma, entra o tratamento psicológico. E aí a gente vai entender a causa daquilo e trabalhar aquelas questões com a pessoa. Só que isso só ocorre quando ela já está estabilizada, ou minimamente estabilizada, né? Exatamente. Não tem como agir diante da crise. Sim. A crise tem que medicar para amenizar e depois a gente vem. Não tem jeito. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa passa primeiro pelo clínico geral, que o clínico vai perceber que tem alguma coisa ali que não tá legal, que não tá normal, né? Principalmente se for no caso de surto. Encaminha ao psiquiatra e ao psicólogo, que aí vão fazer esse trabalho de acompanhamento e tratamento em conjunto, né? Para também obter os melhores resultados. Isso no caso de crise aguda, né? Da pessoa entrar em crise, porque daí ela vai passar primeiro pelo clínico, né? Até porque nas emergências é o clínico que vai estar lá para atender. Exato. Né? Mas em alguns casos, em casos um pouco mais leves, vamos usar assim, eles geralmente é no consultório que vai aparecer, né? No psicólogo. Isso. E aí é o nosso papel de trabalhar isso com o paciente, porque muitas vezes também tem um preconceito do próprio paciente em relação a aceitar que precisa de um outro tipo de ajuda, que só o apoio psicológico para ele não vai ser o suficiente, ou que ele vai ter muito mais sucesso tendo outros tipos de tratamento em conjunto, né? E a resistência é muito grande. Sim. Principalmente se for o caso leve. Porque daí a pessoa não se vê com tantos problemas assim.
Exatamente, ela não acha que ela precisa, né? Não é para tanto. Eu já ouvi Isso. assim, não é para tanto, Andressa, não é para Tá tanto, né? exagerando. E aí, eu tive paciente que a gente ficou assim um ano e pouco para conseguir desconstruir o medo do diagnóstico, porque essa pessoa precisava da medicação, Sim. né? Então foi um processo longo, mas que a gente conseguiu e depois também, depois de medicada, a pessoa conseguiu estabilizar. Só que aí achou que não precisava mais da terapia, né? Porque a Uhum. medicação ajudou a estabilizar emocionalmente, mas aí é uma decisão também, né? E muitas vezes, né, os estudos apontam isso, que a pessoa, ela é como se fosse uma estafa, assim, né? Ela cansa de tudo, mesmo medicada muitas vezes. E ela para com tudo, ela percebe que ela tá muito mal e ela começa a ter que aceitar que ela precisa retomar os tratamentos. Nessa acaba tendo mais prejuízo de novo, mas pode ser parte do tratamento também, assim como em relação à dependência química, né? Às vezes uma recaída faz parte do Sim, processo de recuperação. Então, se em algum exatamente. momento desistirem, alguém que está aqui ou algum familiar desistir, encoraje-o a voltar, porque faz parte muitas vezes da desistência no meio do caminho para continuar e entender a importância do tipo de tratamento que ele precisa buscar. Né? É. E falar que assim, ai, quanto tempo de tratamento? Indefinido. Não existe tempo específico para o tratamento borderline. Até porque, tecnicamente, o transtorno não tem cura. Mas quando ele é tratado Não. adequadamente, a pessoa responde, ela começa a apresentar melhoras muito significativas, ter qualidade de vida e principalmente uma melhora nas relações pessoais. Então ela sente que ela pode encontrar nessa referência interna, que ela consegue se relacionar, que ela consegue desenvolver um vínculo com alguém. Então alguém que, por exemplo, nunca consegue ter um relacionamento amoroso duradouro por conta dessa instabilidade. A pessoa começa a perceber que ela está num relacionamento e esse relacionamento está durando. Então, opa, agora eu tô bem? Tá bem, mas tá bem porque tá em tratamento, né? Não é a hora de largar E porque tá bem, porque aí vão voltar os conflitos. talvez assim, o que depois de um tempo dessa construção consiga fazer o espaçamento entre sessões. E aí você começa a Isso. fazer manutenção do seu processo, né? Mas falar que em 3 meses, 4 meses, 5 meses isso vai estar resolvido, não vai. Isso tem que já vir desconstruído, porque senão o processo é frustrante, porque não é desse jeito, né, Rô? Sim. Nós ainda não somos bruxas, não temos fórmulas mágicas, não fazemos feitiço, mandinga, nada disso. A Eu gente trabalha. adoraria ter fórmula mágica. Eu também, a varinha, né, de condão, plim, acabou. Os problemas foram embora. Próximo. Mas infelizmente a ciência não funciona assim, né? Embora a psicologia, para muitas pessoas ainda seja algo que a gente só conversa, só bate papo, é uma ciência, é um tipo de trabalho que é muito sério. E a ideia das nossas lives é exatamente essa, né? Trazer um bate-papo, interagir com vocês, desmistificar toda essa tensão, porque olha o assunto que a gente está falando, né? Foi tão extenso que rendeu duas Exatamente. lives. E ainda assim a gente É, está trazendo com leveza. exatamente. Essa é a ideia, né? Acho que tanto eu quanto a Rô, a gente tenta, aqui na live principalmente, para trazer de uma forma leve, mas até mesmo para os pacientes. A gente tenta levar de uma forma que a pessoa vá dar conta, Sim, né? Então, por exemplo, no início de fazer a prótese do selfie com o caderninho, a pessoa ficou meio assim, mas eu tô escrevendo isso aqui nada a ver, né? Tipo, o que as pessoas vão pensar de mim? Parece uma coisa muito boba, sabe? Mas quando a pessoa começou a fazer e aquilo começou a dar resultados para ela falou assim: Nossa, Andressa, onde eu vou, meu caderninho tá comigo agora. Porque começou a funcionar para ela, sim. entendeu? Ela começou a se sentir capacitada para fazer aquilo. Então, olha que bacana. Então, eu tenho certeza que a Rô também tenta levar de forma leve,
a pessoa, quando ela percebe que ela evoluiu, ela já está lá na frente, ela já teve um salto muito grande, mas foi pelo processo, não foi da noite para o dia. Exato. Né? Eu não dei atividade e assim, ela fez e melhorou rapidinho. Não, a gente teve que reconstruir isso várias e várias vezes para que funcionasse. Né? Mas sempre tentando levar de uma forma leve, porque a gente sabe o quanto esse transtorno é pesado para a pessoa carregar. E essa é a grande questão, né, do nosso trabalho, do apoio psicológico, do tratamento psicológico. É trazer estratégias que sejam úteis para aquele paciente, para aquele sintoma, para aquele comportamento, e ir adequando, ir construindo. Então, avançou aquela etapa, a gente vai para uma mais intensa, né? Um módulo intermediário, um módulo avançado, até que chega num processo que a gente começa a passar as sessões, que é o processo de alta. Mas isso é caso a caso, é pessoa por pessoa, é situação por situação. Tem pessoas que vêm com uma única questão para ser trabalhada em terapia. E ela acha que em 2, 3 sessões ela vai resolver, e aí é como se a gente tivesse tirado o band-aid e ver que o buraco é muito profundo, né? Não é um cortezinho superficial. O baço dela tá ali exposto. E aí a gente vai precisar olhar para isso e tratar de dentro para fora. Não tem como ficar colocando curativo ali. Não, exatamente. E, na verdade, eu costumo falar que é como se fosse uma ferida de queimadura. Você já viu, Rô? Queimadura? Cicatriza a pele externa só, né? Então, e cada vez que vai fazer a limpeza, você tem que arrancar toda aquela pele que forma. Já estava em processo de cicatrização, mas você tem que arrancar, você tem que abrir de novo para que a pele venha sendo cada regenerada, vez mais, sendo regenerada, e daí sim existe o processo de cicatrização saudável, que não fique aquela marca muito feia, né? Então, não é fácil fazer o tratamento. Nem gostoso. Mas é necessário. Às vezes é bem doloroso, como a questão da pele. E eu acho que essa comparação é maravilhosa, porque nós temos várias camadas de pele, vários tecidos de epiderme. E em relação às emoções também, temos as emoções mais rasas, temos as emoções mais profundas, temos as emoções que vêm né, a abordagem que eu utilizo, acredita no inconsciente, que são aqueles comportamentos que a gente não tem explicação, não sabe nem o porquê que faz e aquilo sai naturalmente. Então, acho que tudo isso precisa realmente ser olhado caso a caso, assim como o médico, né? O dentista, ele não olha, sua boca aqui tá tudo certo. Não, ele vai olhar dente por dente. Exato, exatamente. Então, é tudo um processo. E a gente tem que aprender a respeitar esse processo e o tempo que esse processo vai levar. Sim. Sem pressa, sem desespero, porque senão você vai só atropelar fases, você não vai desenvolver as habilidades necessárias para a próxima fase, e aí a gente fica sempre voltando para trás. Sim. Então, acho que é legal a gente abrir, né, novamente para perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Hoje temos uns minutinhos, galera, para bate-papo. Aproveita, nós temos 8 minutos, gente. Aproveita para tirar dúvida. Isso é raro. Vou até tomar mais uma água. Eu também. Caríssimo. Se não tiverem dúvidas, também coloquem aqui nos comentários para nós o que vocês querem saber para as próximas semanas, que nós estamos preparando aí. Eu lembro que alguém tinha pedido pra gente falar sobre TPM. A Amanda e mais várias outras mulheres comentaram que querem, né? Mulheres, me digam, homens também, né? Porque convivem com mulheres. Vocês querem que a gente aborde temas sobre a TPM? Coloca aí pra gente. Eu acho que a gente tem que fazer uma live pro público feminino e uma live pro público masculino. Claro que eles podem assistir juntos, mas porque o homem não tem nem ideia de como lidar com isso. E a mulher... Às vezes nem era isso que eu ia falar. E a mulher não que tenha, mas ela sabe. Então a gente pensa, é só a TPM, vai passar. O homem não, ele pensa, essa pessoa surtou e ela não vai voltar mais. Porque é um surto, gente. É um surto e... Depois que a gente aprende que é um surto, a gente até dá conta de segurar algumas coisas, mas vocês não têm ideia do quanto é pesado para a mulher carregar isso. E o custo que tem, essa alteração. Muitas vezes a gente ter que segurar alguma coisa, a maneira que a gente encontra para segurar é talvez falar, eu não fala comigo. É só da comida que melhor.
Olha, para algumas a comida melhora, mas tem mulher que tem muita ânsia, tem muito enjoo, tem muito sintoma estomacal, né? Então, se der comida, ela vai piorar, Léo. Para Luana, então, funciona a comida, taca a comida nela. Eu vi um vídeo, essas zoeiras de internet, né? A, a mulher tá na TPM e o rapaz começa a tentar puxar assunto, a tentar chegar perto dela e ela não quer de jeito nenhum. Daí ele, amor, ele joga um chocolate. Ela vê que é um chocolate, ela pega, tipo, vou olhar pra você porque é um chocolate. Aí ele começa a jogar várias coisas, salgadinho, bolacha, tudo que é de comer e gorduroso que vai matar a vontade e a necessidade dela naquele momento. Aí ele fala, pronto, agora a gente pode conversar? Não, pode ir embora. Pega todas as coisas que ele jogou e fica lá. Tipo, agora eu tô realizada. Em alguns momentos é assim, né? A gente não quer ninguém, não quer assunto, não quer contato direto nenhum. É só passar por aquela situação. A Juscelma comentou o bom só depois... que aqueles dias vai embora. Isso, a Juscelma comentou que bom que depois dos 40 melhora. Que bom! O duro é chegar até lá, né? Ai, meu Deus! Falta um tempinho ainda. Mas acho que isso também é algo pra gente comentar, porque o que acontece? Depois dos 40 melhora porque começa a surgir sintomas de menopausa. Aí é outra demanda. Então, porque eu tenho pacientes, né, que já estão acima da casa dos 50 e elas têm o período de TPM sem TPM. Tem. É muito, emocionalmente também é muito tão difícil quanto da TPM, porque na cabeça delas é como se não fosse a TPM. Porque não justifica, já entrou né? na menopausa. Não justifica. Mas é 3 dias no mês, exatamente cravado, uma vez por mês, acontecem os sintomas e a pessoa sente a dificuldade emocional de lidar com várias questões. E eu não sei se você já viu, mas existe até um estudo de mulheres que não têm, né, o aparelho reprodutor feminino, que tiraram por algum motivo, geralmente por problemas, então tira os ovários, útero, esterectomia total, e tem os sintomas emocionais. Então, é como se não fosse possível, mas existem estudos que comprovam que isso ocorre mesmo no corpo de mulheres que não produzem mais. Então, no caso da menopausa, ela simplesmente não produz mais os hormônios, mas os órgãos estão ali. Que ainda é uma referência, né? Talvez tenha alguma coisa aqui dentro que ainda não entendeu, que não tem mais que apresentar sintomas. Mas a mulher que não tem mais nenhum órgão, né, para reproduzir esses hormônios, fica ainda mais difícil de entender. Porque como é que eu tenho essa oscilação de humor? Mas tem porque... Lembra que comportamento é aprendido, né? O nosso cérebro registrou e aquilo continua acontecendo. Gente, a gente vive TPM vários anos da nossa vida. Vários. A gente passa por várias fases. Nosso cérebro não vai esquecer disso. Ele já vai se preparar para quando chegar aquele período, ele acionar os mesmos pontinhos ali para você sentir, entendeu? Então... É muito delicado, mas vamos preparar uma live bem legal sobre isso. Roberta, depois a gente tem que fazer reunião, nem que seja por mensagem, sim, entendeu? Para a gente elaborar uma bem legal para a live de terça-feira. Perfeito. Então. Já estou com algumas ideias aqui. Eu acho que vai ser bem legal e temos várias dicas, não só por sermos mulheres, porque claro que a gente também aprende junto, mas também porque ter o controle emocional antes do período da TPM nos ajuda muito no período. Então, tem várias dicas aí que eu acho que podem ajudar. Exatamente. Certo, então, pessoal, semana que vem a gente vem com a live da TPM, né? Homens, venham também para aprender a lidar com as mulheres que vocês convivem ou que desejam conviver e não conseguem. Convidem pessoas para vir acompanhar a live, porque eu acho que vai ser um tema muito importante. E aí tragam pessoas para poder assistir com a gente também, certo? Olha lá, a Marilza falando. Meninas, vocês foram fantásticas. O assunto é complexo e muito interessante. Vocês são nota 10. Obrigada. Marilza e Mauro. Beijos nossos. E beijos nossos para vocês também, né? Vocês são os queridos. Eles são, na agenda deles, toda terça às 9, a nossa live.
Super Ai, que comprometidos. lindo! Lindos Adoro! mesmo. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, aqueles que interagiram, que trouxeram, né, situações, seja aqui nos comentários ou no particular. A ideia é realmente ajudar a desmistificar esses transtornos e trazer as informações que vocês desejam receber aqui. Exatamente. Então, pessoal, um grande beijo para vocês. Obrigada pela companhia. Rô, de novo, adoro fazer live com você. Eu Eu adoro as também. nossas séries. Então, a gente vai se conversando para a gente poder também construir, então, essa live para o pessoal, que eu tenho certeza que eles vão amar. Se eles já estão gostando até aqui, eles vão gostar da próxima Com também, certeza. tá? Eu que agradeço, é uma delícia para mim também as noites de terça, eu adoro. E estar aqui com vocês é maravilhoso. Obrigada, Dê, e vamos nos preparar para a semana que vem. Podem anotar aí na agenda que vai ser sobre TPM. Quem tiver de TPM, traz o chocolate, a pipoca, o suco, o chá e vem também. Exatamente. Certo? Até semana que vem, pessoal. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.